Isabel Mega. O que aconteceu que o marqueteiro Marcelo Lopes deixou a campanha de Flávio Bolsonaro depois da crise envolvendo a comunicação com Daniel Worcaro? Bel, o que nós sabemos? Oi, Elisa. Bom dia novamente para você, para quem está chegando agora aqui no live. Elisa, a gente tem uma comunicação muito problemática na campanha de Flávio Bolsonaro. O que eu estava colhendo de informações ao longo dos últimos dias com diferentes fontes é que Flávio era alvo de aconselhamentos para tudo quanto é canto. E a reação após a divulgação do áudio dele para o ex-banqueiro do Master, Daniel Worcaro, ela não foi uma reação bem sucedida. Então, houve uma troca no comando do marqueteiro da campanha. A gente está falando do marqueteiro Marcelo Lopes, que é um amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, atuava muito no aconselhamento de Flávio Bolsonaro e que tem um peso de representar, dentre desses vários conselheiros, um peso maior para o aconselhamento político, para a ala política que está cuidando da campanha de Flávio Bolsonaro. De quem que eu estou falando? Do coordenador da campanha, Rogério Marinho, porque desde a semana passada, desde que tudo foi revelado, Rogério Marinho vinha levantando essa bola internamente de que era preciso fazer essa mudança. O que nos chega de informação é que ele nunca teve muita afinidade com essa escolha de Flávio Bolsonaro pelo Marcelo Lopes. Então, depois que veio a crise e a resposta não foi considerada bem sucedida, isso se acentuou a ponto de você ver a necessidade de cortar pela raiz e aí, com isso, ter uma nova proposta de marqueteiro integrando esse time de Flávio Bolsonaro. O tempo de reação, Elisa, está ficando muito curto e aí isso tem um peso, porque a gente vê dentro do PL uma crise de desconfiança que só aumenta. Então, o peso de tudo isso é da imagem de Flávio junto ao eleitorado, mas é também da imagem interna de Flávio junto a seus próprios aliados dentro do Partido Liberal. Então, essa crise de comunicação, a questão de como a resposta foi dada ou não foi dada, isso pegou muito. E hoje, com essa determinação de uma troca no marketing, isso tem um saldo muito simbólico de fortalecimento de nomes como o de Rogério Marinho nesse aconselhamento direto do senador Flávio Bolsonaro. Isabel, aproveitando aqui a tua presença, dá para a gente dizer que cresce a resistência no PL à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Era justamente esse o ponto, né, Elisa? E por que que cresce? Ela é uma resistência silenciosa, tá? Porque essas pessoas de dentro do PL que estão acompanhando todos os desdobramentos desse caso, esses parlamentares não falam abertamente, mas há uma crise de desconfiança instalada e que vai crescendo, sobretudo depois do encadeamento dos últimos fatos. Então, começa com Flávio, quando não deixou claro para sua própria equipe aquilo que deveria ter sido colocado desde o início, de uma relação que ele tinha, assim, com o Worcaro. Isso é costurado com o que aconteceu nessa semana, com a reunião que ele teve com as bancadas da Câmara e do Senado, em que ele fala sobre a visita que ele fez a um Daniel Worcaro, que já tinha sido preso, que estava de tornozeleira eletrônica, a informação de alguma maneira vaza, isso gera uma crise de desconfiança interna, eles param a reunião, Flávio sai, dá uma declaração à imprensa e muitos desses aliados, eles não estão se sentindo ouvidos também nas decisões que vão sendo tomadas nesse núcleo duro da campanha de Flávio Bolsonaro. Por exemplo, eles tinham planejado um discurso muito em torno do tema do fim da jornada 6-1, mas a ala da Câmara alega que ela não foi escutada naquilo que foi encadeado na fala de Flávio Bolsonaro, quando ele fala de Worcaro, e na mesma fala, porque não teve perguntas de jornalistas, ele também cita os posicionamentos do Partido Liberal e do grupo político como um todo em relação ao fim da jornada 6-1. E aí isso tem alguns contornos também, só para concluir, Elisa, de queixas estarem chegando
até ao irmão de Flávio Bolsonaro, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, e que também não anda concordando muito com esse outro time do aconselhamento. Então, tudo isso é muito simbólico para a gente entender como que essa crise está instalada, exige um poder de reação que precisa ser rápido, porque o tempo também está correndo. Isabel Mega, maravilhosa, obrigada por trazer para a gente sua apuração, trazer aqui o seu olhar em cima dessa questão do pré-candidato Flávio Bolsonaro.